Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 33ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Tem que derrubar isso daí. Vamos para a extraordinária. É sim. Está aberto mesmo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente. Suspenda a sessão por 5 minutos. Desculpa, reaberto os trabalhos. Item primeiro, secretário para a leitura. Item primeiro, leitura e deliberação do projeto de lei 248 de 2025. Dispõe sobre concessão de subvenção social ao Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center no valor de R$ 1 milhão para o exercício 2025. Autora, Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem. Eu solicito a Vossa Excelência votação simbólica nas deliberações. Primeira autorização. Já está em votação. Esse eu já abriu. Esse aqui nos próximos, sim. Sim. Nesse eu já abri. Obrigado, presidente. Bem, consulto a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Solicito que os vereadores utilizem os terminais para o voto eletrônico. Como ele não pediu o simbólico antes, senão seria essa, entendeu? Para deliberação. Isso. E aqui eu já tinha posto um, mas como ele já pulou esse, vai ser do segundo ao três. Agora é aqui. Agora você vai não, ver. isso aqui é daqui a... Encerrada a votação. Considerado.
tendo em vista tratar-se de matéria orçamentária, já termos composto a comissão que analisou as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, através do projeto de lei número 175/2025. Indico a mesma composição para análise da presente matéria, com exceção feita ao vereador Rafael Acosta, que se encontra licenciado e será substituído pelo vereador Aldemir Abreu. Em face do pedido do vereador Geraldo Celestino, para que os projetos de leitura e deliberação constantes com os itens 2º ao 13º da presente pauta ocorram por votação simbólica. Em votação, os vereadores que utilizam os terminais para o voto eletrônico. Quem for a favor, sim. Quem for contrário, não. Ô Santos, volta aí. É encerrada a votação, aprovado a partir deste momento as deliberações do item 2º ao 13º ocorrerão por processo simbólico. Item 2º, secretário para a leitura. Item 2º, leitura e deliberação do projeto de lei 249 de 2025. Institui a Política Municipal de Turismo, o Sistema Municipal de Turismo, o Plano Municipal de Turismo, cria a Empresa Pública Municipal de Turismo de Guarulhos, Guarutur, autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 3º. Item 3º. Leitura e deliberação do projeto de lei 250 de 2025. Dispõe sobre o desconto no valor do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU para o exercício 2026 na forma que especifica. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 4º. Item 4º, leitura e deliberação do projeto de lei 251 de 2025. Altera a Lei 7.345, de 22/12 de 2014, que instituiu a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, no município de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 5º. Item 5º, leitura e deliberação do projeto de lei 252 de 2025. Dispõe sobre o serviço público de loteria no município de Guarulhos e revoga a Lei 7.912 de 21/6 de 2021. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se Meu voto manifestem. contrário aí, senhor presidente. Meu voto contrário. Voto contrário do vereador Rômulo. Mais alguém? Fernanda, contra. Mais alguém? Registro meu voto contrário, presidente. Seminaldo contrário, Edmilson contrário. Vereadora Janete também, Janete presidente. também. Ok? Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem com os votos contrários dos vereadores. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 5º.
Item sexto, presidente. Item sexto, desculpa. Item sexto, leitura e deliberação do projeto de lei 253 de 2025. Altera a lei 8.110, de 17 de 1 de 2023, no que concerne à gratuidade dos serviços funerários e de exumação. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Presidente, Sétimo. o vereador Mesquita considerou voto contrário a esse Voto projeto. contrário do item sexto, vereador Mesquita. Item sétimo. Sétimo. Leitura e deliberação do projeto de lei 254 de 2025. Altera a lei 7.888 de 15 de 1 de 2021, no que concerne ao coeficiente de aproveitamento máximo. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Voto contrário da vereadora Janete. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Oitavo. Item oitavo, leitura e deliberação do projeto de lei 255 de 2025. Altera a lei 7.909 de 20 de 5 de 2021, no que concerne à distribuição de alimentação escolar em período de férias e recesso escolar. Autora, Prefeitura. Consulta a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 9. Item 9, leitura e deliberação do projeto de lei 256 de 2025. Altera a lei 8.154 de 30 de 6 de 2023, no que concerne à finalidade na aplicação nas operações de crédito junto à Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 10. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei 257 de 2025. Dispõe sobre a administração pública municipal, a estrutura organizacional, quadro de servidores públicos da administração direta do município de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 11. Presidente, com voto contrário da vereadora Fernanda Voto Curti. contrário da vereadora Fernanda Curti. Item 11. Item 11. Leitura e deliberação do projeto de lei 258 de 2025. Altera a lei 5.986 de 29 de 12 de 2003, no que concerne à lista de serviços. Autora, Prefeitura. Consulto a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Registra. Consideradas as comissões, o voto contrário da vereadora Janete. Registro meu voto, o vereador Edmilson, contrário. Contrário. Fernanda Curti, contrário. Rômulo, contrário. Marcelo Seminaldo, presidente. Marcelo Seminaldo, contrário. Item 12. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei 259 de 2025. Revoga o artigo 70 da lei 8.302 de 22 de 7 de 2024 do Código de Postura do município de Guarulhos. Autora, Prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador delegado Mesquita registra o seu voto contrário. Ao 12º? Ao 12º. Item 12º, Eu vou revogação. chegar lá. A hora eu vou mandar se manifestar. É só levantar a mão que está tudo certo. Consulta a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Só levantar o dedinho. A caneta, aí está aí o braço. Fernanda Curti, Janete e delegado Mesquita. Registro meu Marcelo contrário. Seminaldo. E Edmilson. Edmilson. Obrigado, senhor presidente. Tranquilo. Encerrada a votação, consideradas as comissões. 13. Item 13. Leitura e deliberação do projeto de lei 260 de 2025. Dispõe sobre a concessão de kit alimentar no mês de dezembro aos servidores públicos municipais em efetivo exercício. Autora, Prefeitura. Consulta a casa do presidente do projeto objeto de deliberação. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Presidente, agora tem que suspender. Não me respondeu ainda, mas...
Item 14. Não tem parecer? Tem. Bem, suspendo a sessão. Espero aí por 5 minutos para dar parecer no item 14, 15 da Câmara Municipal. 16, 17, 18 e 19. Eu soube que tem parecer para todos os projetos, mas acho que nos enganamos. Então, suspenda a sessão por 5 minutos. 20? Suspendo por 15 minutos a sessão. Reaberto os trabalhos. Ordem, presidente. Eu aviso o líder do governo que tem que ficar atento à sessão. Não adianta você ficar lá, depois você fica me cobrando. E falta direitos humanos, Lamé, falta 3 assinaturas. Daniel, Lamé, senão não tem como tocar a sessão. Eu peço, ó. E com a palavra o vereador Pelo Geleia, 5-1, presidente. pelo 5-1. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara. Presidente, eu vim a essa tribuna hoje que eu estava vendo a rede social de um jornalista chamado Pimenta e eu vi ele falando de um vereador dessa casa. De um vereador, delegado Mesquita, que aqui nessa casa ele é vereador conosco. E eu vi o Pimenta falando uma canalice contra esse cidadão, esse vereador, porque quando o Pimenta tomou um pau, ele ficava assim: Gusto, cadê você, doutor? Não vai embora não, doutor. Não vai embora não, doutor. No hospital todo apavorado. E de repente ele fala mal do cara. Meu, como que existe gente canalha nesse mundo, né? Como que existe, né? Eu fico besta de ver, meu. Eu tô falando porque eu fui no hospital. Eu fui lá no hospital. E chegou lá e encontrei o doutor, o delegado Mesquita lá. E eu vi a atitude do Pimenta. Ontem eu liguei pro Pimenta. Eu liguei pro Pimenta. Falei: Pimenta, que canalice é essa que você fez do cara, meu? O cara que te socorreu. Você vai fazer: ah, mas foi não sei quem que mandou. É cara que mandou. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque se eu falar aqui, ele vai depois... A pessoa, eu tenho certeza que não falou. Mas, Mesquita, eu falo pra você, vereador Mesquita. Meu, como é que existe gente canalha? Por isso que eu gosto de bicho. Tá vendo? Por isso que eu sempre falo pra vocês, eu amo animal. E aproveitando esses minutos que me falta aqui, só mudando de assunto, vereadora Janete, a senhora fez uma coisa que a senhora me marcou o fundo do meu coração. Muito obrigado, vereadora. O vídeo que a senhora fez do dia do abraço, a senhora colocou. Muito obrigado, vereadora. Agradeço muito a senhora por esse abraço. Sente também abraçada, vereadora. Muito obrigado, tá, vereadora? E continuando... Quem que é o vereador? Para concluir... É que o vereador agora tirou meu raciocínio, presidente. Foi bem rápido o vereador, viu? Para concluir, presidente, só quero deixar uma coisa... Tá bom, presidente, daqui a pouco eu volto. Bem, tem o parecer já do item 14, 15 e 16. Secretário para a leitura do item 15. Item 15. Primeira discussão e votação do projeto de lei 242 de 2025. Não, desculpa, item 14, desculpa.
Item 14. Item 14. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 28 de 2025. Institui o Diário Oficial do Legislativo de Guarulhos, DOL, da Câmara Municipal de Guarulhos. Autora, mesa da Câmara. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Eu não consigo votar aqui, ó. Ô, Xará. Não consigo votar aqui. Peraí. Deixa eu passar o dedo aqui do senhor. Passa. Não, já passei. Vê agora. Foi? Pode encerrar essa. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item 14, item 15. Encerrou lá? Item 15. Primeira discussão e votação do projeto de lei 242 de 2025. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Guarulhos, no termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Autora, mesa da Câmara. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Onde é o botão? Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 16. Nunca deu problema. Item 16. Primeira discussão e votação. Secretário Seminaldo, vou suspender a sessão.
Suspenda a sessão por 10 minutos para ter o parecer do item 16, 17, 18 e 19. Suspenso o trabalho por 10 minutos. Item 16. Secretário para a leitura. Item 16. Primeira discussão e votação do projeto de lei 222 de 2025. Revoga a lei 4.342 de 14 de 6 de 1993. Autora a Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito os vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Esse aqui é lá daquelas casas do CDHU. Eu vou justificar meu voto. Certeza que é isso? Você vai votar? Eu votei sim, porque na verdade eu tô achando que esse é do Jonas, não é o do Jonas. Não, esse do CDHU. Eu vou votar não. Vou lá. Vou. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Para justificar o voto. Para justificar, tem a palavra. Eu gostaria, nesse momento, de falar com a população que mora ali do lado do Padre Bento, que chega até aquela igreja e o Teatro Padre Bento. Justificar porque eu votei contra. Porque, na verdade, é um patrimônio do Estado que Getúlio Vargas desapropriou e passou para o Estado, e agora o município, sem nenhuma explicação, ele agora entrega essas moradias para o Estado, para o CDHU. O que ocorre? Ocorre que aqui não tem nenhuma justificação dos moradores que estão naquela rua para onde vão. Segundo, a prefeitura sempre teve o Padre Bento. Como é que vai ficar o Padre Bento? Como é que vai ficar a Secretaria da Saúde? Então, infelizmente, essa revogação vai dar no quê? Vai criar uma série de famílias que vão perder o seu direito à moradia. Eu não sei se você que está nos ouvindo sabe que ali o Padre Bento era um hospital de hanseníases, quer dizer, as pessoas que chamavam popularmente de lepra. Ali são famílias que moram há muitos anos ali e que é lei de usufruto e agora vão perder os seus direitos. Eu, inclusive, conheci uma liderança dali, falecida recentemente, o Wellington.
Então, por isso, eu votei e vou continuar votando contra. Depois, a prefeitura vai ter que explicar como é que fica a situação dessas famílias que moram ali há muitos anos. E como é que vai ficar o Padre Bento? E como é que vai ficar a Secretaria da Saúde, que era parte dessa propriedade passada para o município? Então, votei contra e reafirmo o meu voto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Fernanda. Essa vereadora é membro da Comissão de Direitos Humanos. Eu não assinei o parecer e eu quero saber se houve dispensa de assinatura dessa vereadora. Eu não tenho poder para dispensar a sua assinatura, mas tendo duas, é o suficiente. São 3. 2 assinaturas é o suficiente para ter o parecer. 2-1. Eu gostaria, então, que verificasse no regimento da casa, porque o voto em separado está sendo produzido. Eu não votei favorável a esse projeto, eu votei contrário. Nós estamos fazendo o voto em separado e o projeto foi aprovado, foi votado sem terminar a tramitação na comissão. Então, só gostaria tem que, então... 2 assinaturas, por essa presidência está aprovado. Tem o parecer. 2-1. Não, precedente aqui tem muitos, né? Isso há 40 anos, não vou falar nem de agora. Não, desculpa, precedente é uma coisa, se está no regimento é outra. Desculpa. Não, e no regimento também, 2-1 é sempre 2-1. Não tem jeito, 2-1 é 2-1, Fernanda, infelizmente. Não, eu só estou questionando o rito, porque o rito está equivocado. O rito está correto, 2 pareceres assinados, então se toca o projeto. Se o vereador aqui, 2-1, não quer assinar, então para a Câmara. Não, eu peço Vossa Excelência que faça o voto em separado e junte, e está tudo bem. Pode juntar. Não, já foi aprovado, Fernanda. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de justificar. Para justificar, tem a palavra. Eu aproveitei para justificar aqui o meu voto, só para entrar nessa discussão sobre essa questão dos votos no parecer. Se nós temos na reunião os 3 vereadores e destes 3 vereadores que participam da reunião, os 2 votam favorável e o terceiro vota contrário, se tem o parecer vencedor com 2 votos. Se o vereador deixa de ir à reunião por qualquer motivo, ou ele pede a elaboração de um relatório, de um parecer separado, esse parecer tem que ser anexado antes da votação. Então, se cumpre a regra assim. Se vai se criar o precedente, ele tem que ser encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, para que elabore uma alteração do regimento interno, colocando que a reunião que tiver 2 assinaturas, o parecer vai seguir. Sem a assinatura desse terceiro vereador ou vereadora. Então, só para esclarecer que, na verdade, a forma do regimento é uma só. 3 assinaturas ou dispensa daquela assinatura. Aliás, tem vereadores, por exemplo, que às vezes não vêm, chegam atrasados e precisa do parecer. Qual que é o rito que a gente utiliza? Faz a formalidade, faz a leitura e pedido de dispensa de parecer, de assinatura do vereador que não assinou. O plenário vota e o plenário decide no lugar daquele vereador, ou seja, dispensando a assinatura dele e dando sequência. Por isso, assiste razão a vereadora Fernanda Curti no questionamento dela. Bem, registrado. Item 17, secretário para a leitura. Item 17, primeira discussão. Não, um minuto. O 17 ainda não tem parecer. Suspenso os trabalhos por mais 10 minutos. Reaberto os trabalhos. Suspende a sessão por mais 30 minutos. Espero que se resolva em 30 minutos. Tá suspenso o trabalho por 30 minutos. Reabertos os trabalhos. Item 17, secretário para a leitura. Item 17, primeira discussão e votação do projeto de lei 223 de 2025.
altera a Lei 6.417 de 2008, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, bem como revoga a Lei 7.287, de 10 de julho de 2014. Autora, Prefeitura. Em discussão o projeto e a emenda modificativa de número 01, apresentada em plenário pelos vereadores Geraldo, Rafa Marques e Wellington. Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, senhor Para discutir, tem a palavra. Hoje é um dia onde nós vamos ver claramente qual é a política ambiental do atual prefeito Lucas Sanches. Nesse projeto 224 de 2005, ele revoga o quê? Ele revoga a criação de conselhos gestores, conselheiros ou conselhos gestores dos parques municipais. Ora, essa lei não coloca apenas os conselhos. Ela foi de autoria do vereador Jonas Dias, mas foi no período do governo Eloy Pietá. E, na verdade, essa lei, ela busca definir a importância dos parques municipais. Além disso, de definir a importância dos parques, o que é que ocorre nos parques municipais? Trata-se da questão da biodiversidade, porque nos parques municipais, e eu posso dizer como o Parque do Bosque Maia, onde nós temos animais que fazem a migração, e hoje o Bosque Maia virou apenas um lugar onde os empresários vendem coisa, matando. E por que matando? Porque ao ter iluminação, a ter barulho o tempo todo, ali é uma vida. E tem vida de animais que têm uma vida noturna ou que têm uma vida de madrugada. Então, é muito dramático. E aí eu queria dizer a você que votou no Lucas Sanches e defende o meio ambiente. Ele não só não está dizendo a que veio em relação ao meio ambiente, como também ele, em uma canetada só, em um artigo só, ele revoga os conselhos gestores. Bom, já está meio o parque e outros equipamentos municipais estão de uso mais de empresa do que do poder público. Mas eu gostaria de deixar bem claro que eu votarei contra esse projeto. Por quê? Porque o Lucas Sanches, o prefeito, ele não entende o que é meio ambiente e nem entende da importância de ter gestores. Ele diz que tem muita utilização. Ele diz o seguinte, que é importante. É importante, sim. É um importante instrumento que propicia a participação da sociedade. Mas depois, e ele fala, né, de alguns que ele coloca que, com exceção do do Parque Renato Municipal da Árvore, Bosque Maia, Júlio Fracalanza, Rafael Tomeu, Horto Florestal e Parque Chico Mendes. E aí ele diz o seguinte, que são muitas reuniões. Para que isso? É muito gasto. Eu acho um absurdo um governo que tem, hoje, 181 dias, portanto, 6 meses e um dia, negar a origem
do seu próprio governo. Por quê? Lembre-se, cada um dos vereadores, nós somos eleitos pelo povo e, portanto, nós temos que criar condições de vida e de qualidade para o meio ambiente. É doloroso ver que ele revoga e não coloca nada no lugar. Aí vai dizer, não, eu estou fazendo uma revogação e criando uma nova secretaria que vai ter sustentabilidade. Sim, fala nisso. Mas onde está a sustentabilidade se ele não dá importância a quem acompanhe a vida de um ser vivo que é um parque municipal? Por isso, eu quero deixar bem claro que no dia, e quero mandar um recado para o prefeito. Prefeito, tenha coragem de dizer que dia que você mandou esse projeto. Mandou no dia 12 de junho, eu pesquisei. A maior parte do que nós vamos votar aqui chegaram na sexta-feira, dia 27. E, inclusive, do ISS, já hoje, ele mandou um substituto. Como é isso? Manda sexta e já coloca substituto? Então, o que nós estamos assistindo aqui é a cara, é o que pensa, é o compromisso, infelizmente, da tragédia. Porque de mudança, regredir ao que importa e da participação popular, isso não é mudança, é retrocesso. Nós estamos aqui com a cara do retrocesso. E vereadores e vereadoras, leiam bem para que depois não digam que não era bem assim, porque é assim e é pior do que assim. Então, eu quero deixar bem claro que qual é o caráter? Era um caráter permanente de deliberação, de participação, de planejamento e fiscalização das atividades. Por isso, eu conclamo a todos que defendem o meio ambiente e a participação popular que votem contra a esse projeto 224 de 2025. Para discutir, presidente. Vereadora Fernanda tem a palavra para discutir. Boa tarde a todas as vereadoras, vereadores, público presente, trabalhadores, trabalhadoras e imprensa aqui na Câmara Municipal. Eu sou contrária a esse projeto por dois motivos. Primeiro, porque ele acaba com aquilo que é o fundamento dos conselhos, que é o controle e a participação popular. A partir do momento, e falei isso na sessão anterior, o parágrafo único estabelece que a participação das entidades da sociedade civil que debatam o tema vão ficar condicionadas à autorização da maioria dessa nova configuração do Conselho, ou seja, está excluindo o povo, a sociedade civil organizada, de participar do Conselho. Então, eu sou contra porque exclui as pessoas, exclui a sociedade civil e garante só a participação das entidades vinculadas aos interesses empresariais, que abre para o segundo motivo que eu sou contrária. No momento em que o mundo inteiro está debatendo as emergências climáticas, os problemas provocados no meio ambiente, que estão inclusive levando à extinção de espécies, mudanças climáticas, a Prefeitura do Lucas Sanches, com essa alteração, coloca o Conselho para trabalhar em favor dos interesses empresariais. É só olhar a composição do Conselho que vocês vão ver. As únicas entidades que estão elencadas para participar são entidades vinculadas a empresas, ou seja, estão transformando o meio ambiente num grande negócio, colocando essa agenda tão importante a serviço das grandes empresas, que inclusive são responsáveis por boa parte das emissões de gases poluentes e outros danos ambientais. Portanto, eu, como uma aliada da luta contra o aquecimento global, pela preservação ambiental,
pela transição ecológica e por uma economia sustentável, e também defensora da participação popular e do controle social, vou votar contra esse projeto que afasta as pessoas e que submete o meio ambiente ao interesse empresarial. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador. Edmilson. Está lá embaixo, está lá embaixo. Sim. Para encaminhar, tem a palavra. É para discutir. Para discutir e encaminhar é a mesma coisa. Para discutir. Senhor presidente. Quem discute não encaminha. Se espera, né? Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria também me manifestar aqui sobre essa questão, sobre esse projeto, que é um projeto que foi encaminhado pela prefeitura, pelo prefeito, que de fato ele tem um conceito, na minha opinião, atrasado, um conceito muito ruim, ao passo que a gente tem visto experiências exitosas em outras cidades, de participação popular, de participação das pessoas da sociedade civil, organizadas em entidades ou não, enfim, é isso que tem dado aí o tom em várias cidades. E aqui nós temos o contrário, a gente tem a diminuição da participação da sociedade civil, a exclusão da participação da sociedade civil nesse Conselho de Meio Ambiente, passando a ser um conselho majoritariamente composto pelo próprio governo e por entidades empresariais apenas. Nós temos uma cidade que existem aqui diversos movimentos feito por militantes, ativistas, ambientalistas na nossa cidade. Temos feito e recebido na Comissão Permanente de Meio Ambiente, aqui da casa da qual faço parte, diversas pessoas que vêm para discutir essas questões. Na sexta-feira, inclusive, nós tivemos uma audiência pública na aldeia multiétnica, ali na região do Cabo Sul. Tivemos eu e o vereador Guto Tavares, uma atividade muito potente, onde nós tivemos lá mais de 10 etnias diferentes que moram naquele local, que estão utilizando aquele local e que precisam de regularização. Tem um projeto de lei de minha autoria nessa casa que cria ali uma reserva extrativista, ou seja, é um conceito que cabe dentro das unidades de conservação, no caso ali é uma APA, Cabo Sul Tanque Grande, onde essas pessoas podem utilizar o local para plantio, para cultivo, para produção, extração de material, para produção de artesanatos. Então, ou seja, imagine, nós vamos ter um conselho que, por exemplo, não vai ter a participação dessas pessoas, dessa aldeia multiétnica, não vai participar, porque não tem nenhum lugar para encaixar, porque eles não são empresários e não são do poder público, logo não participarão. Também temos a própria Ordem dos Advogados no Brasil, que tem diversas comissões, que tem uma preocupação entre elas com a questão específica do meio ambiente, que também não tem a participação garantida nessa alteração. Aliás, foi excluída, foi tirada a OAB, eu não vi nenhuma manifestação ainda do presidente Abner sobre isso, mas eu acho um verdadeiro absurdo, porque está se tirando diversas entidades, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, do Brasil aqui na cidade, que eu acho que tem muito a contribuir, tem pessoas ali capacitadas a trazer contribuições. Estou citando alguns exemplos aqui muito efetivos, muito concretos, e que nós deveríamos atentar para poder termos um conselho, que seja um conselho vivo, que seja um conselho que participe, que debata as grandes questões, e não como o prefeito Lucas Sanches está fazendo, que é a diminuição da participação popular. Por isso eu vim aqui para poder falar com vocês e pedir aos vereadores que a gente não vote nesse projeto, que a gente vote contrário, que permaneça o conselho da forma que está, que é o melhor, não é, mas ele pode ser melhorado, ele pode ser aperfeiçoado. Então era isso que eu tinha a dizer aqui para os vereadores e vereadoras e para o público aqui que nos assiste. Pela ordem, vereador Rômulo. Para discutir. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é mais um projeto preocupante para a gente votar aqui nessa tarde, que é mais uma destruição das conquistas democráticas que teve aí
após a abertura política desse país, depois da Constituição de 88, que é a criação dos conselhos, que é ao olhar da sociedade civil para um determinado assunto. Nesse caso, a questão ambiental. Quem são os grandes fiscalizadores da questão que mais denuncia a destruição do meio ambiente no nosso país? É a sociedade civil, as entidades organizadas, são as ONGs, são as atividades, são as entidades que, fora do poder público, fora do governo, olha com olhar crítico a destruição do meio ambiente. Já foi falado aqui o que está acontecendo com o Bosque Maia, que virou um supermercado a céu aberto. E outras entidades e outros locais que deveria ter um olhar de preservação ambiental, que os governos que vêm aí ao longo dos anos não têm preocupação, que deveria estar a sociedade civil nos conselhos apontando os problemas. Então, exemplo, os aterros que estão acontecendo e aterrando os mananciais na nossa cidade. Então, é preocupante. Eu sei que a base do governo está aliada a votar a favor, mas nós, com um olhar crítico, um olhar em defesa da democracia, quem defende a participação popular no governo, defende que as entidades civis olhem com um olhar mais crítico para o governo, nós temos que alertar a população que estão fazendo coisas erradas no governo municipal. No caso aqui, no governo Lucas Sanches, está o quê? Destruindo uma conquista que já vem ao longo dos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Janete. Ela já discutiu. Eu quero encaminhar. É encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra. Então, senhor presidente, eu gostaria muito de falar sobre esse projeto, que é o 223/2025, que trata sobre o CONDEMA. Para você que nos assiste, o que é o CONDEMA? É o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ora, num ano que estamos discutindo COP, discutindo os impactos ambientais, nós vamos ver que o prefeito Lucas Sanches modifica 2 projetos de lei. Um de 2008, de autoria do prefeito Eloy Pietá. E também, nele, ele não discute o conceito, a competência. Esse projeto de 2008, ele discute a competência de um conselho, que é formular, implementar políticas, né? Criar análise de impacto. Ele não coloca a questão da competência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ele mexe apenas na composição. O funcionamento também ele tira, que era por 2 anos, e na composição nós vamos ver que falta a OAB. Ouviu, vereador Geraldo? Além de faltar a OAB, falta representante da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Ele tira esses dois que tinha assento nesse conselho. Além disso, ele coloca apenas da instituição privada, quando nós temos instituição públicas de alto saber, como a Unifesp, o Instituto Federal. Então, esse conselho, ele está fadado a ser o quê? A ser apenas o item de composição. Porque
no projeto de lei de 2008, tem o que é a competência do Conselho. E ele altera também o projeto de lei 7.287 de 2014, também, na época, o prefeito Almeida, e nele ele discrimina, além do que as escolas deveriam participar, ele dá prioridades às áreas como biologia, geologia, geografia, direito, entre outros. Portanto, não há uma especificação do que é o papel do conselheiro representante da escola. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro, já no encaminhamento, o meu voto contrário, porque ele revoga uma lei que dá competência e só coloca o artigo de quem é que vai a composição do conselho. Portanto, é uma lei sem cabeça, só tem braços e talvez perna. É um ser estranho. Porque quando você revoga uma lei que diz a competência do trabalho do conselho, por que não ter na lei que ele faz e ele simplesmente, ou simplificação desse prefeito Lucas, ele diz que o CONDEMA tem que ser apenas a composição dos membros. Ora, prefeito, preste atenção. Veja, compare as duas leis. Eu tive o trabalho de comparar as duas leis para ver o que é uma e o que é outra. Então, vereadores, prestem atenção, vereadores e vereadoras. Nós estamos votando agora de uma forma simplificada qual é a composição do CONDEMA. Porém, não dá atribuições ao CONDEMA. Eu não sei o que o novo prefeito entende a competência desse conselho. Na lei de 2008, se estabelece muito bem as competências. E na lei de 2014, coloca quem vai fazer esse trabalho. Portanto, em ano de COP30, nós vamos diminuir a participação e esse projeto, que tem o número de 223 de 2025, está sem pé, só tem braços. Quem vai executar, mas os braços não sabem. Cortando a competência, fica uma lei sem nexo, uma lei sem diretriz, uma lei que não mostra para onde vai o CONDEMA. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa de número 01, apresentada em plenário. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Geraldo, vamos votar.
Encerrada a votação. Aprovada. Modifique-se. Em votação o projeto. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item 18. Item 18. Primeira discussão e votação do projeto de lei 224/2025. Revoga a lei 6.169, de 24/7 de 2006, Conselho Gestor dos Parques Municipais. Autora a Prefeitura. Em discussão? Para discutir. Tem a palavra. Edmilson. Edmilson, Fernanda, Janete, Rômulo. Tem a palavra, Edmilson. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria aqui de registrar, eu já falei sobre esse tema. Esse projeto é um projeto que está revogando uma lei municipal, que são dos conselhos gestores. É uma lei de autoria do vereador Jonas Dias, do PT. Fui vereador nessa casa com o vereador Jonas, e naquele momento a elaboração dessa lei foi visando um passo e um olhar de longo prazo, que é a previsão lá atrás, há quase 20 anos atrás, prevendo a necessidade desses equipamentos públicos, sobretudo os parques, tenham ali um controle social, tenham a participação efetiva dos responsáveis que estão ali no dia a dia administrando, mas também da população, mas também efetivamente daqueles usuários, daquelas pessoas que vão. Imaginem vocês se em determinado parque, em determinado local, você tem uma situação acontecendo, como foi falado aqui, de um comércio interno ao Bosque Maia, onde nós já tivemos aquele parque, vereadores e vereadoras, que você não podia ter uma quantidade de eventos com sonorização mecânica, porque as pessoas querem caminhar pelo parque, querem ler um livro, querem conversar, e hoje a gente vê ali, é praticamente um pancadão que acontece todos os dias, todos os finais, em especial os finais de semana no Bosque Maia, com som alto, em vários lugares, em vários pontos. Ora é um parque que está instalado, ora é a empresa Balduco que toma conta para fazer a sua publicidade ali. Então, ou seja, tem alguns festivais que acontecem ali, poderiam acontecer em outros lugares que tenham mais a vocação disso. Eu não sou contra fazer, mas eu acho que tem que ter ali um plano de uso, de gestão desses espaços públicos. E por isso que os conselhos são importantes para poder debater, para levar opiniões e para poder ajudar, seja aqueles que estão administrando, aqueles que estão utilizando o parque. Por isso que eu peço a essa casa, em respeito até ao vereador Jonas Dias, que estudou para poder apresentar essa proposta, que a gente não revogue, que a gente não vote só para revogar. Se fosse aqui uma proposta para adequar, para dizer, olha, a lei tem 20 anos, vamos revisá-la, tem alguns elementos que não estão de acordo com a realidade atual, eu até concordaria, mas votar para revogar uma lei, sem colocar absolutamente nada no lugar, eu acho totalmente descabido, por isso que eu vou votar contrariamente à revogação da lei de autoria do vereador Jonas Dias, lei 6169 de 2006. Muito obrigado. Para discutir, presidente. Para discutir, vereadora Fernanda. Primeiro que, mais uma vez, é mais uma demonstração desse governo que quer remover a participação das pessoas do controle social dos equipamentos públicos. Os parques pertencem à população guarulhense e às comunidades onde esses parques estão inseridos
devem ser ouvidas, bem como as pessoas que se utilizam desse parque. Então, excluir essas pessoas é, mais uma vez, abrir porta para acabar com todo o controle e participação popular no município. E, mais do que isso, o vereador Marcelo Seminaldo lembrou muito bem, na sessão anterior, a gravidade que isso representa. Além de acabar com a participação popular, esse é um passo para privatizar os parques do nosso município. Aliás, o que está acontecendo no Bosque Maia já é uma ocupação privada de quem quer aquilo, de quem quer fazer gestão, e mais do que gestão, de quem quer fazer dinheiro em cima desse parque. Aliás, vereador Geraldo Celestino, eu passei na festa que teve, a festa junina que teve lá no Bosque Maia. Vereador Edmilson, aquilo lá não é para a classe trabalhadora, porque o preço do que estava sendo vendido ali é para um público de uma renda muito específica. Não é para os trabalhadores que saem das periferias da cidade, que acabam chegando em festas como essa, e o máximo que faz é ouvir a música e ficar olhando quem tem dinheiro comer. Peguem a tabela de preço do que estava sendo vendido nessa festa. Ou seja, é uma privatização, é o início de uma privatização para atender o interesse dessas empresas que querem fazer dinheiro com o nosso meio ambiente, com os nossos parques, ou seja, as pessoas que são usuárias, que usam para ter relação com o meio ambiente, que são favoráveis à proteção ambiental, ou as pessoas que utilizam para atividades físicas, para cuidar da sua saúde. Vocês vão perder esse espaço. Esse projeto abre porta para, mais uma vez, dar lugar para empresários lucrarem com os nossos equipamentos, e não tem nenhum interesse social vinculado a esses projetos. Esse desmonte dos conselhos gestores, e que possivelmente vão desaguar na privatização, não dialogam com o interesse público. É única e exclusivamente para atender o interesse dos empresários e o interesse de quem pode pagar pelo serviço que eles querem apresentar. Então, por não ter interesse público social, por não ter nenhum interesse com a preservação do meio ambiente, por não ter nenhum interesse com a promoção de cultura popular acessível para toda a população guarulhense, em especial os trabalhadores e trabalhadoras, essa vereadora vota contra. E também para respeitar o projeto de um ex-vereador do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que esse projeto demonstra o compromisso do nosso partido com a participação social, porque foi o partido, os governos, que mais fomentaram a participação e o controle social, inclusive com orçamento participativo. Daqui a pouco nós vamos votar um projeto de lei que o prefeito pede autorização para fazer um empréstimo de 90 milhões. Eu quero saber se esse projeto passasse pelo orçamento participativo, se esse projeto passasse por algum conselho, por alguma comunidade, se o povo guarulhense ia autorizar um absurdo desse. Então, o PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sempre teve o compromisso com o controle e com a participação popular, inclusive na hora de debater o que é interesse para a cidade dentro do orçamento público. Obrigada, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Janete. Prefeito Lucas Sanches, se nós votássemos em agosto essa lei, a sua lei que acaba com os conselhos gestores, no dia 24/7/2006, portanto, no dia 24/7/2025, faria 17 anos desse projeto aprovado pelo prefeito Eloy Pietá e o seu secretário José João Bezerra Bicudo, de autoria de um amigo Jonas Dias, vereador na época, agora não mais. E eu já falei que esse governo, ele não quer participação popular. Ele simplesmente exclui um projeto à frente do seu tempo, porque ele criava, nesse projeto que vai agora, infelizmente, ser revogado, sem nada no lugar,
a importância dos conselhos gestores dos parques. Eu já falei muito bem que o parque municipal, ele traz benefícios ambientais, sociais e de saúde. Eu mesmo gosto de correr no parque. Eu mesmo utilizo, e assim como os animais, eles participam. Se você fosse de madrugada ali no Bosque Maia, você iria ver aves migrantes, né? Ali tem tartaruga. Agora imagina para uma pessoa o som infernal que ocorre hoje no Bosque Maia para os bichinhos que ali vivem, os peixes, né? Então, além de afetar, calma, ainda não chegamos na loteria, não sei se tem peixe para a loteria, mas eu estou falando, vereador Caiçara, que é importante ter conselhos gestores para fiscalizar o que ocorre, porque ali é uma preciosidade. Nós lutamos no tempo do vereador Gilmar Lopes para que ali não fosse privatizado, mas não está sendo privatizado em termos, mas a utilização já é típica, né, dos negócios e de vários grupos ali interessados. Por isso, senhor presidente, eu gostaria muito de externar que perder faz parte, mas pelo menos vocês estão ouvindo o porquê nós defendemos. E eu espero que a sociedade civil cobre e vai cobrar a importância de defesa dos conselhos gestores, porque na hora que os parques se tornam privatizados, eles só atingem uma categoria ou uma classe. Por isso, eu quero deixar bem claro que eu vou votar contra esse projeto que termina com o Conselho Gestor. E, relembrando ao prefeito, que certamente está me ouvindo nessa hora, olha, nós somos representantes do povo e eu duvido que o povo não quer parques bem cuidados, mas parques para a utilização e não para negócio. Por isso, senhor presidente, eu encaminho o voto contra. E, infelizmente, essa lei de 2006 não vai completar 17 anos devido à posição não ambiental do prefeito Lucas Santos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rômulo para discutir. Para discutir. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, inclusive aqui eu estou sentindo aqui a falta do líder do PL, que parece que é o Clebinho, não sei se é o Clebinho que é o líder do PL, ele falar aqui sobre esses projetos que são realmente que faz muito mal à democracia do nosso país, faz muito mal à participação popular, que esses projetos que ele foi colocado em ação nos governos do PT, ao longo da história, aí no início desse século. Infelizmente, esses governos que não gostam de participação popular, quer revogar. Eu não me assusto se o governo mandar aqui tirar outros conselhos, principalmente o Conselho de Saúde, vai vir para essa casa Conselho de Saúde, Conselho Tutelar, tudo que é conselho, que foi criado aí na Constituição de 88, que foi colocado em prática nos governos do PT, que era a participação popular. Agora,
o líder do PL, que era tão valente aqui, ou vice-líder, né? Porque agora ele foi deposto, o antigo líder. Agora é o vice-líder, né? Ele é vice-líder, que falava tanto, tão valente aqui e sumiu. Agora, inclusive, nós vamos botar um monte de tributação na cidade aqui. Quero ver a posição deles também, que estão falando que o Haddad está tributando o país, que, na verdade, quer tributar os ricos. Aqui não, vai tributar pobres, a pobreza, a população, vai tributar a população e nós vamos discutir isso aqui também. Além de discutir essa destruição dos conselhos, que é a participação popular, a participação do povo no poder público. E aí vai estar tirando a participação popular tirando a participação popular da discussão nos conselhos aqui de vários espaços públicos. Então é isso, presidente. Estou propondo aqui o voto contrário, que eu vou fazer o voto contrário, e espero que a base reflita e vote contrário. Muito obrigado. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item 19. Item 19, primeira discussão e votação do projeto de lei 162 de 2025. Dispõe sobre a instalação de infraestrutura de suporte para a rede de telecomunicações no âmbito do município de Guarulhos e alteração das leis 6.046, de 5/11 de 2004 e 7.973, de 28/12 de 2021. Autora, Prefeitura. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão e votação. Primeiramente, o substitutivo. Vereadores, vamos ao voto. Terminais eletrônicos, o vereador votando. Pela ordem, vereador. Esse projeto regulamenta a questão do 5G, É o 19º da cidade. É sobre a infraestrutura, suporte e telecomunicações. Telecomunicações? Sim. E já existia um projeto na casa de autoria do vereador Daniel Alves. Ele está assinando esse projeto como coautor. Perfeito. Coautor. É da Prefeitura e do Daniel Alves. Pegou a carona. Ele tem que unificar. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.